Temos que ser gratos pelo ar que nós respiramos, ser grato pelo sol, né? Pela claridade do sol, ser grato pelo alimento do dia a dia, né? Ter gratidão e sempre agradecer ao Criador do universo pelo ar, pelo dia e por todas as ricas bênçãos que Ele sempre está derramando sobre todas as nações, né? Quanta gente que não tem gratidão, não agradece, mas o importante é agradecer. Eu quero comentar agora vários assuntos, tem muitos assuntos, não sei se vai ser possível agradecer, ou seja, comentar, né? Não sei se vai ser possível comentar tudo que a gente pretende comentar. Eu quero comentar sobre o rei, né? O rei Nabucodonosor, que governou, né, a grande Babilônia e que ele teve vários históricos e vários acontecimentos no seu reinado, né? É o que está predito na Bíblia, né? No Velho Testamento, né? Que diz, né? Sobre este rei. Este rei começou a governar tanto na região, né, da Grande Babilônia e em outras nações, né? Ele começou o seu reino se estender em todas as nações. E ele se tornou muito forte e começou a governar com autoridade e poder, né? Então, o comentário, né, o que se comenta sobre este rei é que ele tinha domínio sobre muitas nações, o rei Nabucodonosor, né? É uma história real e verdadeira, porque o rei Nabucodonosor existiu, né, como outros reis, né, que existiram, viveram sobre a terra, né, como Davi, né, e outros reis, né, o rei Salomão, e tem inúmeros reis que governaram, né. Mas esse rei, ele se orgulhou, né, ele se tornou tão orgulhoso que ele achou que tudo que ele fazia era o seu poder, né, a sua autoridade, né, que ele tinha, que ele conseguia tudo, né? E ele chegou a falar: não é esse palácio que eu mandei construir, não é a minha glória, não é pelo meu poder. Eu consegui governar, consegui ter domínio sobre várias nações, né? Então, isto aconteceu, né? A história da ascensão do rei Nabucodonosor e também sobre a queda do rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor teve um sonho, né, perturbador, né, um sonho que ele ficou espantado, né, com aquele sonho, né, e ele queria saber
porque ele sonhou aquilo e que significava, ou que significava, né? Aquele sonho que ele sonhou, né? O rei que dominava na Babilônia, né? Ele dominava no Império Babilônico, né? E ele governava pelo seu poder, ele dominava com sabedoria, é claro, né? Então, ele teve um sonho, né? E aquele sonho é que uma árvore, né, que dominava, uma árvore que estendia, né, o seu reino, e depois essa árvore, ela foi cortada. Ela foi cortada naquele sonho, né? Então, é o que está predito, né? Por exemplo, na história verídica sobre o rei Nabucodonosor. Então, vamos ver aqui, né? Diz, né, que ao fim de 12 meses, né, quando o rei Nabucodonosor passeava no palácio real de Babilônia, então o rei Nabucodonosor disse, né, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Aí o rei, em continuidade, né, ainda estava o rei falando, né, essas palavras, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, o que está dizendo: passou de ti o reino, né? Foi o que aquela voz disse, né? Foi dito para ele: e será tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-á comer ervas com os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e ele dá a quem ele quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre o rei Nabucodonosor, e ele foi tirado dentre os homens e passou a comer erva com os bois. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, né, no seu corpo, né, cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas, ao fim daquele dia, o rei Nabucodonosor, sendo humilhado, né, demorou 7 tempos, né, 7 anos, ele levantou os olhos ao céu e tornou a ter entendimento, né? E ele começou a bendizer o Altíssimo. Ele disse: louvei e glorifiquei ao que vive
para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa impedir a sua mão. Ele diga: que fazes? No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir minhas majestades, e o meu resplendor, e buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido novamente no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, rei Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu e Criador de todas as coisas, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos, juízos, e podem humilhar aos que andam na soberba. Então, é maravilhoso, né? O que a gente vê, o que a gente ouve, né? Que o rei Nabucodonosor, ele se exaltou, né? Ele se exaltou de uma maneira, né, que ele achou, né, que ele tinha poder, né? E ele teve aquele sonho, né? Ele sonhou com a árvore que cresceu e se tornou forte, né? Uma árvore que chegou a uma grande altura, né? E que foi visto por toda a terra. Ele viu que as folhas eram formosas da árvore naquele sonho, né? O rei Nabucodonosor sonhou. E os frutos abundantes, né? E que havia sustentos, né? E que ela alcançava e ali as aves, né? Os animais do campo estavam sobre a árvore, naquele sonho, né? E ele se tornou, né? Aquela árvore se tornou grande. Então ele queria saber a interpretação do que aconteceu, né? Com aquela árvore, né? Com aquele sonho. Aí ele começou a procurar pessoas para que interpretasse, né? Aquele sonho, e foi-lhe dito que era o rei, né? Então esse rei Nabucodonosor, ele se exaltou grande maneira, né? Ele se exaltou muito e ele achava que ele tinha feito tudo pelo seu poder. O orgulho tomou conta. E hoje a gente vê que muitos têm deixado o orgulho tomar conta, o orgulho, a soberba, que ele não quer ouvir ninguém, que ele não quer escutar as pessoas. O orgulho cresceu no coração de muita gente. E eu quero dizer, né, que muita gente que o orgulho cresceu, ele vai descer, né? Em vez dele subir a escada, ele vai descer. Inclusive no Brasil e no mundo, muita gente vai ter uma queda muito grande, né? Vai ter uma queda muito grande,
Por quê? Porque ele confia em si, confia na soberba, né? É orgulhoso, né? Não quer escutar, né? Quer pisar nas pessoas. O rei Nabucodonosor, ele governava na Babilônia e ele se achava, né, que tinha grande poder, né, que tinha um poderio muito grande, né? E ele achava que ele fazia tudo pelo seu poder, né? E a gente tem comentado, né? Depois de 12 meses, quando o rei passeava no palácio, né? Real de Babilônia, e ele dizia, né? Essas coisas, né? Dizendo, né? Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Ele dizia aquilo lá com orgulho, né? Não é pela minha força, pelo meu poder e para a minha glória que eu fiz tudo isso. É para a minha glória, a minha magnificência. O rei passeando ali no palácio, aí, de repente, ele escutou uma voz, né, que dizia, do alto dos ares, né, do céu, que dizia: Ó rei Nabucodonosor, passou de ti o seu reino, né? E será tirado do meio dos homens, do reino dos homens, e será levado no meio dos animais e comerá capim, né? E será como os animais no meio do campo. É o que aconteceu, né, com o rei Nabucodonosor. Foi levado entre os bois, né? E ali ele viveu, né, como os animais. Mas ele ficou ali por muito tempo, ele ficou ali 7 anos entre os animais, como eu tenho falado. Ele ficou 7 anos no meio dos animais, sem comer, né? Ou seja, sem comer junto com o pessoal lá do reino, sem estar no reino, né? Ele comia sim, mas ele comia capim junto com os animais, né? Foi o que aconteceu, né? Até que um dia o rei ele se humilhou, né? O rei ele se humilhou porque ele se achava, né, que é pelo seu poder, como eu tenho falado, né? E ele foi humilhado. E eu quero dizer que muitos serão humilhados. Aquele que se exaltaram, aquele que se ensoberbeceram, aquele que se acharam deuses e que se acha deuses, que se acha iluminado, vai descer as escadas e vai ser um humilhado, né? Vai descer as escadas e vai sofrer a humilhação. Muitos que se exalta, que se humilha, vai ser, ou seja, exaltado. Agora, aquele que se exalta vai ser humilhado. Agora, aquele que humilha, se humilha, será exaltado, né? Então, muitos que se exalta, se orgulha, né? Quanta gente que tem orgulho, né, no seu coração, né? Ele se acha o dono da verdade, ele acha que só ele pode falar, ele acha que ele não precisa escutar ninguém, ele acha que não precisa aprender, que ele já sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo. Ninguém, nem eu, nem a população, nem as nações, né? O rei se orgulhou, né, de tudo, né? Mas houve
algo estranho, né? Quando o rei passeava no palácio e dizia: não é esse palácio que foi construído pela minha glória, pelo meu poder, né? Quanta gente acha que é pela força que ele consegue as coisas, né? É pelo seu trabalho, é pela sua força, mas ele esquece que tem um ser eterno que dá-lhe força, dá-lhe saúde, né? Dá-lhe poder para vencer, né? Porque existe um ser eterno. Mas o rei Nabucodonosor, depois de 7 anos, levado entre os animais, comendo capim com os animais, ele foi, naquele momento, ele levantou os olhos como animais, os pelos tudo grande, né? As unhas grandes, cresceram pelo no seu corpo, né? E ele estava cheio de pelo, né? Mas ele olhou para cima ali no meio dos animais, levantou os olhos ao céu, né? E naquele momento ele tornou-me, ou seja, ele voltou o entendimento. Ele começou a pensar, porque ele estava ali, ele não pensava. Voltou o entendimento. Aí o rei começou a bendizer a Deus, e ele bendisse ao Deus Altíssimo. Ele louvou e glorificou a Deus, né? E começou a dizer: a glória de Deus vive para sempre, e o seu domínio é de eternidade em eternidade. Tu és o Rei, o Senhor que Criador dos céus e da terra, cujo reino é de geração em geração. E ele começou a dizer: os moradores da terra devem louvar, devem adorar, né? Ergueu os olhos ao céu e voltou novamente. Aí, aqueles que estavam no palácio retiraram o Nabucodonosor, que estava ali humilhado, né? Porque era Deus que tinha humilhado aquele rei soberbo, né? Orgulhoso. E muitos juízes, né? Muitos ministros, muitos que se acham que tem poder, que é Deus, que são deuses, vão cair. A sua soberba vai derrubar muita gente que se acha deuses, que se acha iluminado, vão cair. Assim como o rei Nabucodonosor, né? Ele foi humilhado porque ele se ensoberbeceu, né? Ele se achou que ele tinha feito tudo pelo seu poder, né? E, na verdade, o rei Nabucodonosor não só governou na Babilônia, mas ele governou para muitas nações, né? Ele governou para muitas nações, muitos povos, né? E ele foi mesmo um governo de autoridade, mas aconteceu porque aconteceu esse relato, né? Porque ele se exaltou, né? Então temos que se humilhar, temos que se mostrar humilde. Ainda que a gente saiba alguma coisa, a gente tem que
sempre respeitar as pessoas que nos falam e até ouvir as pessoas falar, né? Se é um bom conselho, temos que ouvir. Se é uma pessoa de idade, nós temos que ouvir. Se é um jovem, nós temos que ouvir e respeitar. Se é uma criança, nós temos que ouvir e respeitar também, né? Que isso é importante, né? Ser humilde, ser honesto, não é pegar o caminho da bandidagem, não é, ser ingrato, não é ser salteador, não é ser roubador, não é querer semear o joio para as pessoas. Nós temos que fazer a diferença. Todos os países, para ser próspero, eles precisam fazer a diferença, tem que pensar diferente. Temos que fazer a diferença, temos que ser honesto, temos que ter boa vontade de trabalhar, de estudar, né? De fazer aquilo que seja bom, não fazer aquilo que seja mal, né? Então, isso daí nós temos que fazer, né? E ao final de tudo isso, né, que o rei se exaltou, aí os que trabalhavam no palácio depois levaram ele no meio dos animais, porque ele começou a crescer os pelos, né, e ele andava igual aos animais. Aí ficou lá 7 anos, né? 7 anos no meio dos animais, dos gados, né, dos bois. Aí depois que ele olhou para cima e que voltou o entendimento, aí ele começou a agradecer ao Criador, né? E Nabucodonosor disse depois de tudo isso que foi restabelecido o seu reino, né? Ele entendeu que o reino dos homens, Deus tem domínio sobre ele. Deus tanto pode dar o reino como pode tirar o reino. Deus tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem ele quer. Aí o rei Nabucodonosor começou a louvar, né? Então disse o rei: louvo e exalto